Uma mãe denunciou uma creche aqui de Caruaru por abuso sexual praticado, né, que teria sido praticado contra a filha, e um episódio, né, esse episódio está sendo investigado pela Polícia Civil. Teria acontecido numa creche municipal, tá? Juliana Santos está de volta para a gente tentar contar essa história, né, Juliana? Um negócio muito sério que precisa de uma investigação bem profunda da polícia para esclarecer esse assunto, né, Juliana? Exatamente, Renata. A gente ficou sabendo, né, recentemente sobre esse caso, né? No caso, a mãe haveria aí nos últimos dias, né, no finalzinho já da última semana, ido até a polícia para denunciar o caso de estupro de vulnerável, né? A vítima seria o filho, a filha dela de 4 anos de idade. A criança estaria chegando em casa reclamando de alguns problemas, né? Chorando bastante, reclamando de dores na barriga, na região íntima. De acordo com a mãe, essa criança chegava em casa às vezes com hematomas, e a mãe nos contou, né, a gente não vai identificá-la até para não identificar a criança, que é menor de idade, mas a mãe chegou a contar à nossa produção que começava a questionar a criança do porquê, né? Ela está se sentindo mal, sem querer ir para a creche. Esse caso aconteceu lá na creche municipal do José Carlos de Oliveira, né? De acordo com as informações que a mãe passou para a gente. E a criança apenas dizia, não queria contar o que tinha acontecido, dizia que eram regras da sala, regras que ela ouvia na escola. E a mãe denunciou uma professora e 2 auxiliares, né, que cuidavam da filha dela nessa creche. A gente vai ouvir agora, né, um áudio da mãe dessa criança de 4 anos, detalhando um pouquinho, né, tudo que ela passou para a gente. A gente vai passar para os nossos ouvintes e espectadores agora também, para vocês acompanharem, né, o que disse a mãe dessa criança de 4 anos. Vamos ouvir. Que é a mãe da menina, né, a que sofreu os abusos aqui em Caruaru, aqui no bairro José Carlos de Oliveira. Ela foi criada em creche, minha menina, que eu botei ela na creche logo cedo para me trabalhar, desde pequenininha, novinha, né, desde novinha. Botei ela em creche, nunca tive problema. Aí quando foi o ano passado, botei aqui, nessa CIMEI. Botei o ano passado, não tive problema. Quando foi esse ano agora, né, com essa nova professora, que é uma professora e Deus auxiliar de sala. Ela vinha se queixando muito dessas professoras, né, e ela não dizia nada, só se queixando. Chegava chorando em casa. Muitas vezes eu perguntava a ela, ela não queria me contar, dizia que era a regra da sala, que não podia falar nada. E foi passado o tempo, foi piorando. E ela foi adoecendo, entrando em pânico dentro de casa, não queria comer nada. E chegava reclamando que estava dando na cara dela. E ela chegou com hematoma no corpo, chegava marcada em casa. E eu perguntava a ela o que foi isso. Ela não me dizia, não posso dizer não, manhã. Porque minha tia disse, se eu dissesse, ela ia costurar a minha boca. Ainda cheguei a conversar com a professora dela para perguntar o que estava acontecendo. A professora disse que não estava acontecendo nada, que ela era uma menina comportada e que não estava acontecendo nada. Eu disse, porque ela passou o dia em casa, às vezes comigo, chorando muito, e ela está adoecendo direto. Essa não, mas não está acontecendo nada aqui com ela, não. E a passado o tempo foi piorando, a menina foi ficando com trauma, com traumas e adoecendo, né? Tendo febre, adoecendo mesmo. Aí eu peguei e levava ela para a UPA, cheguei a levar ela para a UPA várias vezes. E ela se queixando de dor, com dor na barriga, dizia que, mãe, meu pipiu tá doendo, minha barriga tá doendo. Aí chegava chorando mesmo, dizendo que tava doendo muito. E eu pensando que era infecção urinária. Levava ela para a UPA, fazia exame de infecção urinária e não dava nada. Fazia exame de sangue e nada. E sempre que ela chegava da creche, ela se queixando, dizendo que tava com dor na barriga e dor no pipiu. Aí eu disse a ela, então por que você não diz o que é que tá acontecendo? Me diga quem é que tá fazendo alguma coisa com você. Aí ela dizia assim, eu não posso dizer não, porque se eu disser, minha tia disse que costurava a minha boca. Aí eu fui ainda, né, comprei um gravador, agora perto das férias, né, que eles iam entrar de férias, e botei na bolsa dela e peguei algumas coisas, elas, assim, dizendo coisa com as crianças para não beber água, né, não deixando as crianças beber água e o menino chorando. Foi o que eu peguei ainda umas coisas nas gravações, antes delas entrar de férias. E peguei também uma professora falando que estava com problema em delegacia, né? Que estava fazendo delegacia do bairro dela, ela falando para a outra menina, né? Da sala, que é a ajudante. Aqui estava praticando o ato também. Foi o que eu peguei. E passado o tempo, a menina, né?
foi falando as coisas e piorando a situação. E eu dando entrada na UPA com a menina sem saber o que era. E sempre que ela tava chegando, ela dizia que o Pipiu tava doendo a barriga. Eu imaginava que era infecção urinária. Aí, umas duas, foi 3 vezes que eu acordei ela bem cedo, vamos embora pra creche, e ela caía no choro, né, no trauma. Se agarrava comigo, dizia que não queria ir não, porque o Pipiu dela ia doer. Aí eu cheguei a questionar, perguntei a ela, por que seu Pipiu vai doer? E ela disse assim, mãe, é porque minha tia tá botando o dedo aqui dentro, tá doendo muito, eu não quero ir mais não. E aí foi que eu tirei a conclusão que estava acontecendo. Aí eu disse, por que você não me disse logo? Ela disse, porque ela disse que ia costurar minha boca e todo dia ela batia em mim, mãe. E ela chegou realmente sim, em casa com hematomas, eu tinha as fotos dos hematomas dela. Aí, quando foi agora no feriado, foi que eu procurei as autoridades, né, a delegacia, para pedir ajuda, né, o que estava acontecendo, informar, né. Aí pronto, foi tudo isso. Aí eu fui falar com a diretora, né? Ela pediu silêncio para eu não contar mais para ninguém. E as gravações que eu tinha pegado também na sala, né? Que eu tenho gravado para gravar. E não era para eu contar isso para ninguém mais, não. Porque senão elas iam se prejudicar, né? Se prejudicar e perder o cargo delas. E que era para me confiar nelas e que eu levasse minha filha novamente para a creche com as 3 que estavam praticando mal com a minha filha. E eu acredito que ela não só fez isso com ela. Ela pode ter feito isso com outras crianças também, dentro da sala, né? Porque eu demorei muito para perceber e para descobrir. Vim descobrir agora. E já fazia tempo que ela vinha se queixando. Chegava chorando, traumatizada. Não comia, só via chorando. É um relato lamentável dessa mãe, né? Ela não foi identificada exatamente para não identificar a criança de 4 anos, né? O caso aconteceu no bairro José Carlos de Oliveira, né? Na creche municipal. Lá do bairro, de acordo com as informações que essa mãe passou para a gente viu o relato completo dela e ela falou até que mandou, né, um dia a criança para a escola com um gravador dentro da bolsa para ver se captava ali alguma informação do que estaria acontecendo naquele ambiente. Ela gravou algumas coisas, de acordo com ela também tem fotos dos hematomas que essa criança chegava em casa, então uma situação bem complicada, relatada aí por essa mãe. A gente procurou a Secretaria de Educação de Caruaru para saber qual o posicionamento, a orientação com relação a isso, até porque, né, esse caso aconteceu dentro de uma creche municipal, né, um lugar que deveria ali cuidar, né, abraçar, proteger os filhos das pessoas que deixam as crianças ali, muitas vezes porque precisam trabalhar, precisam realizar outras atividades, precisam manter a família, por isso que a criança precisa ali ficar na creche. Como retorno da Secretaria de Educação de Caruaru, a gente recebeu o vídeo da Thaisa Maria. Ela é assessora de gabinete da Secretaria de Educação de Caruaru. A gente vai acompanhar esse vídeo dela agora. Thaisa Maria, eu sou assessora de gabinete da Secretaria de Educação do município de Caruaru e o intuito desse vídeo é buscar esclarecer sobre algumas notícias que têm sido veiculadas na internet e que dizem respeito a um suposto abuso de uma criança num centro municipal de educação infantil. O que nos chegou à Secretaria enquanto notícia foi que na segunda-feira houve um tumulto num plantão pedagógico em que uma mãe teria inclusive agredido professoras e de forma que todas foram conduzidas à delegacia de polícia, porque a gestão da escola chamou a guarda municipal, e lá foi registrado um boletim de ocorrência por desacato, por entender a autoridade policial que a mãe da criança teria praticado crime de desacato. Isso deveria ser apurado mediante inquérito policial. Uma vez que também havia outras condutas que podiam ser atribuídas, mas que causariam, né, a prisão da mãe em questão, a gestora e as professoras se compadeceram da situação, porque também são mães, e resolveram não representar acerca de todos esses crimes, mas somente quanto ao crime de desacato. Então foi com muita surpresa que, nessa sexta-feira, chega-nos novamente uma notícia, agora veiculada na imprensa, de que essa mãe teria ido a uma delegacia de polícia registrar um boletim de ocorrência sobre esse suposto abuso. Então, o que temos a informar enquanto Secretaria de Educação nesse momento é que toda e qualquer denúncia que chegue ao âmbito da Secretaria deve e é apurado, mas é apurado de forma cuidadosa, que a gente precisa ouvir todas as partes envolvidas.
para que a gente não caia na inquisição do tribunal da internet, que condena as pessoas sem que essas tenham sequer o direito de se pronunciar sobre os fatos. Então, a postura da secretaria é uma que repercute na municipalidade, de ouvir essa mãe, de ouvir as professoras, a gestão e a comunidade escolar, e colaborar com as autoridades judiciais e policiais em tudo que for possível. Então, o objetivo é esclarecer, e essa ouvida já começou a ser feita e vai repercutir e vai continuar por toda essa semana, para que a gente possa trazer a resposta que a população de Caruaru precisa, mas feito de forma responsável e cuidadosa com todas as partes envolvidas e, sobretudo, preservando o interesse da criança. E agora, a gente acompanhou o vídeo da Thaisa Maria, assessora de gabinete da Secretaria de Educação de Caruaru, trazendo o posicionamento da Secretaria de Educação, até porque esse caso de estupro, está sendo investigado, ele não foi confirmado ainda. Tanto a mãe da criança está sendo acompanhada, ouvida, quanto também as professoras, as auxiliares, a Secretaria de Educação está acompanhando todo esse caso, como a Thaisa disse, ele está sim sendo investigado, a Secretaria tem um outro posicionamento, sobre o relato da mãe, e todo esse processo de investigação está sendo acompanhado pela Polícia Civil. Inclusive, a gente tem nota oficial sobre isso, eu vou ler na íntegra aqui para vocês. A nota diz o seguinte: a Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou no dia 4 de agosto, por meio da Delegacia da Mulher de Caruaru, a ocorrência de estupro de vulnerável. De acordo com os relatos, a vítima voltou da creche em Caruaru para casa, queixando-se de dor nas partes íntimas. Diante da situação, a mãe da vítima imediatamente a levou a uma unidade hospitalar, onde uma médica suspeitou que a criança tenha sofrido abuso e solicitou um exame pericial. As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso. Essa é a nota oficial da Polícia Civil sobre esse caso. E a gente vai continuar acompanhando até para saber realmente se aconteceu, se não aconteceu, o que foi, que realmente é questionado por essa mãe, o que a Secretaria de Educação tem acompanhado. A gente vai continuar acompanhando esse caso e as investigações que a Polícia Civil tem realizado. Renata. Perfeito, Juliana. Obrigada pelas informações, como representante da Secretaria